Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma formação do EMAI, da Diretoria de Ensino Sul 1, continuando com a formação do pensamento algébrico. A gente pede, como sempre, para vocês, né, os nossos combinados. De novo, gente. Então, a gente sempre pede em todas as formações. Desconecte-se para se conectar, né? E faça as anotações daqueles pontos que vocês acham importante, interessante, ou alguma dúvida que vocês tenham referente à formação, para que na próxima a gente consiga sanar essas dúvidas e ajudar você na próxima formação. Os objetivos de hoje são retomar as discussões sobre o pensamento algébrico nos anos iniciais, unidade temática álgebra, explorar as propriedades da adição e multiplicação, apontar e exemplificar possibilidades para o desenvolvimento do pensamento algébrico nos anos iniciais, explorar o que traz o Currículo Paulista e o EMAI 2020 para o desenvolvimento do pensamento algébrico no primeiro e segundo anos. Bom, nós vamos para a nossa reflexão. Nós trouxemos hoje uma reflexão de Pitágoras, em que diz: a maioria dos homens e mulheres, por nascimento ou natureza, não tem meios para avançar em riquezas ou poder, mas todos têm a capacidade de avançar no conhecimento. É com essa premissa que nós começamos essa formação. Pitágoras está aqui para vocês, sobre o autor, todo mundo já ouviu falar, já estudou. Então, ele é um filósofo, ele é matemático, e ele tem uma premissa que eu gosto muito, que ele começou a estudar os números pela harmonia dos acordes musicais, que é uma coisa do cotidiano. Então, o Pitágoras, ele vem com essa ideia de que quanto mais você conhece, mais você entende a harmonia do universo e do significado das coisas. Ok? Vamos continuar com a nossa formação aqui. Nós apresentamos de novo a professora Lília. Ela é da Escola Reducino, de Oliveira Lara. Ela tem todo um currículo que a gente acha que é muito interessante, que a gente acabou de falar de conhecimento. Então, ela é doutora em didática da matemática da universidade, lá na Espanha. Ela é mestre do ensino e de história da ciência e da matemática pela Universidade Federal do ABC, especialista de distúrbios de aprendizagem da psicopedagogia, professora dos anos iniciais. A Lília é uma conhecida nossa, nós já estamos atuando pela segunda vez aqui com uma formação para vocês, e a gente vai continuar falando de pensamento algébrico, que faz parte de uma unidade temática, tanto da BNCC quanto do Currículo Paulista, e a gente faz algumas considerações da formação. Quem não assistiu à primeira, é interessante fazer essa retomada, porque nós estaremos continuando dentro desse tema de pensamento algébrico. Eu passo a palavra para a professora Lília. Olá, pessoal, um prazer enorme estar aí novamente com vocês, né? Muito bom, e eu espero, de fato, que novamente nós possamos trocar mesmo, eu possa, de alguma forma, aí, contribuir, e que vocês também percebam, né, que muitas coisas que vocês já fazem ou já fizeram, isso se reflete aí no pensamento algébrico mesmo, mas que agora a gente pode fazer com grande intencionalidade, sabendo o que a gente está fazendo e por que a gente precisa de fato fazer e desenvolver. Eu trago aí na próxima tela uma coisa que eu tinha combinado com vocês, né? Nós começamos na formação anterior falando aí do problema da Alice, né? Aquela do País das Maravilhas, e eu fiz aí o desafio para vocês, de repente, pensarem, refletirem, chegarem aí à resolução desse problema, discutirem um pouquinho se tem álgebra, se não tem álgebra, o que esse problema envolve. Eu só vou ler para vocês e retomar um pouquinho para nós recordarmos qual é de fato aí o problema proposto. Então, só recordando, enfim, os dois estavam comendo tortas de framboesa no chá. Ora, o chapeleiro tinha 3 vezes mais tortas do que a lebre de março. E a lebre de março não estava gostando disso. Eu não a censuro, comentou Alice. Em todo caso, de má vontade,
O chapeleiro deu uma de suas tortas a ela. Isso não basta, gritou a lebre de março, zangada. Você ainda tem o dobro do que eu tenho. Pois então, o problema é, quantas outras tortas o chapeleiro tem que dar à lebre de março para que os dois fiquem com a mesma quantidade? Então, esse era o problema, né? E aí, o que nós temos nessa sequência? Na ideia desse problema, qual é uma das formas da gente começar aí, né, o primeiro passo? Pensar nas informações. Eu preciso, né, de uma quantidade e do seu triplo. Então, eu já apontei aí para vocês, né, essa ideia mesmo que a gente vai colocando. Então, as quantidades, pode começar lá do 1, o triplo 3, 2, o triplo 6, né, 3, o triplo 9, 4, o triplo 12, 5, o triplo 15, e assim sucessivamente. Só que, nessa sequência, o que era bem importante, né? Atentar-se para a questão daquela informação super primordial. Por quê? Ao dar uma torta, né, lá para a lebre de março, o chapeleiro ainda fica com o dobro. Então, será que todas essas quantidades que eu fui apontando, que eu fui pensando no número e no seu triplo, todas elas, de fato, vão servir? Será que sim? Será que não? Essa é a grande questão para a gente pensar, justamente porque implica em duas variáveis, né? Então, agora eu não é só achar o triplo, mas eu tenho que achar algo que seja, né, um número que seja o triplo, e ao mesmo tempo, quando eu subtraio, ser o dobro do outro. Então, eu trago aí a sequência desse pensamento para vocês, onde a gente tem, né, que os números de fato são 3 e 9. Por quê? Né, a lebre de março tinha 3 tortas e o chapeleiro 9. Ok, 9 é o triplo de 3. E até, só interrompendo um pouquinho aqui, para a gente pensar numa coisa que às vezes as pessoas falam, nossa, poderia ser então uma relação entre múltiplo de 3, que é uma coisa que a gente precisa pensar. Nesse caso, sim, eles são, nesse caso, é múltiplo. Porém, é algo que nós, enquanto professores, sempre precisamos refletir, porque nem sempre isso é uma afirmação verdadeira. Porque, por exemplo, quando a gente fala lá dos números racionais, se eu tiver, por exemplo, um gato, né, de 1,5 kg, o triplo vão ser 4,5 kg. E não significa que 4,5 é, de fato, aí, múltiplo, tá certo? Do número, por exemplo, do próprio 3. Então, para a gente só entender essas relações, né, de quando a gente propõe, esses detalhes são pequenos detalhes, mas que vale a pena a gente sempre pensar sobre eles, né? Será que sempre o triplo vai ser exatamente equivalente, né, a ser múltiplo daquele número? Então, só para a gente pensar, quando falamos dos naturais, sim, nos racionais, não necessariamente, tá? Então, voltando aqui, nesse caso, é ao mesmo tempo triplo e múltiplo de 3. O chapeleiro dá uma torta para a lebre de março. Então, é aquilo que a gente viu. Tinha 9, tirou uma torta, ficam com 8 agora. E, de fato, estabelece essa relação de ser o triplo, não é? E, ao mesmo tempo, o dobro. Por quê? Porque a lebre de março, ela ganha uma das tortas, ela estava com 3, ela ganhou uma, então ela passa a ter 4. Então, o chapeleiro ainda tem o dobro das tortas, comparando aí essa quantidade da lebre de março. Por quê? 8 é o dobro de 4. E aí, outra coisa que é bem bacana, que aí eu já vou pontuar aqui, da gente sempre trabalhar essas relações entre dobro e metade aos pares mesmo, né? Então, se é o dobro, então o 4 vai ser a metade. E olhar para essas relações é fundamental, né? Para ir aguçando ali o estudante nesse de observar e descobrir as relações que existem entre diversas quantidades, entre os números, entre as propriedades que a gente tem aí dos números. E aí, voltando, né, quantas outras tortas o chapeleiro, então, tinha que dar para a lebre de março para que os dois ficassem com a mesma quantidade? E aí a resposta final, olha, todo o caminho do pensamento é chegar o quê? Em 2 tortas. Então, a gente repara na igualdade final, que já tem ali o dobro, né? 8 menos 2 tortas vai ser equivalente ao 4, que é o quanto ele tem agora,
mais as duas tortas, e ambos terão 6. Então, até esse formato de escrever e de pensar, que não é muito comum, é algo que a gente também precisa exercitar. E aí eu acho que ficou claro que, de fato, quando o grifo fala lá, não precisa de álgebra, sim, não precisa necessariamente da álgebra como nós entendíamos lá, com uma série de regras, equações, não é? Letras, mas precisa do quê? Do pensamento algébrico, para eu estabelecer de fato aí estas relações e a própria forma que eu vou buscando, né, estes números e a relação sobre esses, essa tentativa sobre eles, esta tentativa, né, de olhar que ao mesmo tempo tem que ser o triplo e subtraindo um tem que ser o dobro do outro, e se vocês fizerem, e a gente acaba mesmo fazendo, você vai querer fazer essa relação com os demais para verificar se é verdade, se funciona, se não. Ah, e se eu tiver, então, outras quantidades, será que... E se for 30 e 90, né, se for 10 vezes maior, e se for, por exemplo, o próprio 9, né, em relação ao seu triplo, né, será que dá? E aí é muito bacana ir fazendo esses testes, porque a gente está, de fato, aí desenvolvendo toda essa gama do pensamento algébrico. Então, na próxima tela, eu trago aí de volta para retomarmos, para a gente, de fato, aí recordar e ficar com isso muito em mente, né, que o pensamento algébrico, né, essa álgebra dos anos iniciais, ela está voltada ao quê? A um modo, de fato, aí de pensar que vai completamente contribuir para essa visão mais aprofundada, mais ampla da matemática. E, fundamentalmente, o pensamento algébrico, né, que está descrito novamente, ó, lá o campo é a álgebra nos anos iniciais, mas o objetivo é desenvolver o pensamento algébrico, né? E o que é esse pensamento algébrico? Justamente essa forma de pensamento, de ter um hábito ali, de buscar essas regularidades, articular as informações, testar, fornecer regras ou conjecturas e generalizar, né? Lembra que eu falei daquela frase de um pesquisador, né, que o pensamento algébrico, né, a álgebra, ela está no coração, né, o pensamento algébrico ele está no coração da matemática, e de fato, assim, né, ele está lá dentro, no coração da matemática, da própria álgebra em si. Por quê? Porque esse pensamento algébrico, ele é a origem do que a gente pode propor aí para os estudantes, para que eles avancem posteriormente, sempre abrindo portas para os anos subsequentes, não só lá nos nossos anos iniciais, mas como eu já tinha comentado na anterior, nos anos subsequentes, né? Então, toda a nossa formação, por isso que é tão importante, nós, professores dos anos iniciais, somos, de fato, fundamentais, porque somos nós mesmos que damos toda a base para que esses estudantes possam aí seguir nos anos subsequentes de uma forma melhor, conhecendo, compreendendo mais coisas. Então, eu trago aí só essa ideia que, de fato, tem que ficar muito clara para todos nós que quando falamos em álgebra dos anos iniciais, não é aquela questão das regras, mas sim uma forma, um pensamento, é o pensamento algébrico. E isso tem essas luzes porque, de fato, quando os estudantes passam a pensar algebricamente, eles passam a fazer diversas relações. E aí, voltando até no que os pesquisadores apontam e que eu comentei na formação anterior, por isso é muito importante essa troca, né, entre nós, professores da rede, porque justamente nós só conseguimos ensinar aquilo que nós sabemos. Então, antes, né, e os estudos já comprovam isso, antes da gente até, de fato, ali ter toda a certeza do que propor, de como fazer com o estudante, nós, professores, precisamos, né, nos habituar a pensar algebricamente, né, a testar, a formular conjecturas, a olhar padrões, a generalizar e verificar, inclusive, o que funciona para um, o que não funciona para o outro, que está tudo bem também, e a gente vai fazendo justamente esses ajustes para que a gente possa, aí, de uma melhor forma, fazer com que esse aguçar, esse despertar o desejo de conhecer, chegue até o nosso estudante. Então, como a gente tinha até comentado, nós vamos olhar um pouquinho aí para as propriedades das operações. Por quê? Porque, de fato, dos primeiros anos aqui, nos anos iniciais,
isso é uma base extremamente importante para o pensamento algébrico, porque dá ao estudante esta condição, né, de perceber o número e as propriedades e fazer infinitas coisas e formas distintas de procurar resoluções, de justificar matematicamente, que é algo muito importante também, né? Muitas vezes a gente fica ali, dei isso, dei aquilo. Às vezes é melhor a qualidade do que dar do que a quantidade. E o que aparentemente, né, demora um pouquinho aqui na base para construir, depois eles deslancham, né, quase que naturalmente. Então, vamos dar uma olhadinha aí no próximo. Eu trouxe as propriedades que eu tenho certeza que vocês todos conhecem, né, e como eu comentei anteriormente, eu acredito que desde o primeiro ano dá para a gente explorar, e aí volto a enfatizar, nós, enquanto professores, sim, temos que saber as nomenclaturas, temos que saber o que elas significam, de que maneira nós podemos pensar e propor tarefas que trabalhem, que desenvolvam, que estejam correlatas ao que a gente quer. Mas, lá no primeiro ano, no segundo ano, os estudantes não precisam ter o domínio dessas nomenclaturas. No terceiro ano, de tanta gente falar, eles vão mesmo pegando ali, né, o domínio e falando, né, claramente algumas vezes que mais do que falar nomenclatura é o uso disso. Então, por exemplo, lá na comutativa da adição, quando a gente explora com os estudantes, né, de quantas maneiras diferentes podemos compor esta quantidade, né, nós estamos trabalhando, então, quando ele olha lá que 2 mais 4 é igual a 4 mais 2, e volto a enfatizar, não precisa necessariamente ser um resultado, né, ser o final, olha quanta coisa nós já estamos a desenvolver, inclusive sobre aquela questão que eu comentei do sinal de igualdade, né? Por quê? Porque desta forma vai deixando desde lá do primeiro, segundo ano, para o estudante que, olha, eu posso ter, não é, 2 parcelas, 2 elementos, 2 termos, depois do sinal de igualdade. Então, nem sempre é um resultado, mas sim, ele passa a olhar para o todo, a compreender o todo. Então, é muito importante trabalhar isso. A associativa, de fato, e enfatizo, e eu vou enfatizar sempre, porque é isso, nós lá atrás aprendemos essa questão que nós tínhamos que decorar mesmo, né? O que era, como era, qual a nomenclatura, e escrever, inclusive, tinham provas, e eu me recordo de provas que a pergunta não era o uso, mas era, né, o que diz a propriedade associativa. Então, você tinha que decorar a propriedade. E o que a gente está propondo, né, agora, com esse olhar delimitado do pensamento algébrico, é para nós explorarmos mesmo quantas formas forem possíveis da gente propor para os estudantes para que eles pensem, para que eles façam uso, né, dessas propriedades. Então, quando o estudante está lá e ele percebe que tem 3 parcelas e ele passa a compreender, não porque ele sabe a nomenclatura de associativa, mas que ele pode somar 3 mais 4 e depois acrescentar o 5, ou ele pode deixar o 3 e somar 4 mais 5 e depois juntar essa terceira parcela, isto é fundamental. Então, quando o estudante passa a compreender que ele pode fazer até as resoluções de problemas que eles acabam, né, muitas vezes sendo temerosos aí, ler problema, vai me dar problema? Não necessariamente, porque eles passam, né, como eu mostrei na outra, a brincar ali, né, eu digo brincar, porque de fato é isso que eles fazem com o número o que eles quiserem, e inclusive fazem toda essa ideia, né, de olhar para as decomposições dessas quantidades, porque eles percebem, então eu posso, por exemplo, eu tenho 15 mais 17, puxa, não sei fazer o 15 mais o 17, então eu posso fazer 10 mais 5, 10 mais 7, e aí eu junto o 5 com o 7, tenho o meu 12, eu junto 10 com 10, tenho o meu 20, então 20 mais 12, 32, rapidamente eu cheguei, não necessariamente formando aí, né, me utilizando do algoritmo, que é uma das coisas que
precisa também ser repensada por nós, e em outros momentos eu acho que a gente pode também conversar sobre isso, mas para a gente perceber o quanto trabalhar essas propriedades, e não pela nomenclatura especificamente desde os primeiros anos, mas a gente pode dizer sim, sem problema algum, mas pelo uso delas. Então, compreender, por exemplo, a próxima, né, do elemento neutro, que qualquer quantidade acrescentada de zero, ela se mantém igual. Então, ter essa percepção de que qualquer quantidade que eu acrescente o zero, ela vai se manter, isso é fundamental. E até, nós só temos aí as propriedades da adição e da multiplicação, mas nós sabemos que dentro do campo aditivo, nós temos a subtração. Então, até brincar mesmo com os estudantes para ver o que é que eles conseguem perceber em relação às inversas. Será que quando eu faço a comutativa, ela também vai servir para subtração? Será que a associativa também serve para subtração? Em que condições? Será que o elemento neutro serve para subtração? Então, são coisas assim que a gente precisa, de fato, aí ir pontuando, percebendo, ponderando. Quando a gente olha lá para a multiplicação, né, as propriedades da multiplicação, nós temos novamente esta comutativa, que é importantíssima, e que os estudantes passam a observar isso, por exemplo, nas tabuadas. Quando eles estão lá na tabuada, eles precisam ter, né, chamar esse olhar de que se eu faço 3 vezes 8, é equivalente a fazer 8 vezes 3. E claro, isso na quantidade, não na ideia em si, mas que o resultado vai ser o mesmo. Então, fazer estas coisas, e novamente eu volto a enfatizar para nós, não necessariamente a cobrança da nomenclatura, mas quando a gente pede, olha, compõe o número 12 por 3, 4, 5 multiplicações distintas. Nós estamos trabalhando exatamente esta comutatividade, não é? Essa propriedade comutativa da multiplicação. Temos aí a associativa da multiplicação, aonde novamente temos a mesma questão do exemplo, né? Onde eu posso multiplicar. Eu tenho nesse caso aí os 3 termos, não é? Ou 3 fatores, e eu posso multiplicar aí os meus fatores. Então, entre parênteses lá, o 3 vezes 4 e depois multiplico isso por 5, ou eu também posso fazer o 5 vezes o 4 e depois multiplicar pelo 3. Eles precisam testar, eles precisam compreender, olhar que aí nós temos de fato, né, possibilidades que nós temos como generalizar, e isso nada mais é do que desenvolver o pensamento algébrico. Temos aí o outro elemento neutro, não é? O 1, que é muito importante que eles também percebam que qualquer quantidade multiplicada por 1 vai dar ela mesma, a própria quantidade. E temos aí algo que é fundamental de se trabalhar com os estudantes, sobretudo porque os próprios dados mostram para a gente o quanto os estudantes têm dificuldades quando, por exemplo, eles têm, né, quantidades que têm 2 algarismos, 3 algarismos para multiplicar nos 2 fatores. Isso é algo que, nossa, para encontrar o produto todos ficam, ai, nossa, que difícil. Por quê? Justamente porque vai aquela questão da automatização do algoritmo. E quando a gente expõe aí que, olha, eu posso, por exemplo, olhar para o meu número, então eu tenho 12, como eu dei aquele exemplo, eu posso colocar 10 mais 2. Eu tenho 15, 10 mais 5. Ou eu até poderia fazer com uma das quantidades, não é? Eu decomponho apenas um e multiplico o outro. E o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando da propriedade distributiva, não é? E da multiplicação em relação à adição. E estou aí, de fato, ajudando o meu estudante a avançar, a prosseguir. Bom, nós temos aí
um exemplo, né, que eu acho que isso é uma coisa que é bem bacana, como é que a gente, de repente, pode trabalhar e desenvolver a escola? Então, que tipos de propostas, de problemas nós podemos fazer para que as crianças, de fato, entrem aí em contato com estas propriedades, sem necessariamente ter que ficar dizendo qual é a propriedade que elas utilizaram desde os primeiros anos. É claro, lá no terceiro, no quarto, de tanto a gente enfatizar, eles acabam, né, pegando o nome e tá tudo bem, mas desde que isso não seja uma cobrança em prova. Olha, qual é a propriedade? Então, deem uma olhada aí nesse exemplo, né, que eu coloquei, foi uma tarefa que eu fiz e com estudantes lá do Reducino, da minha turma. Eu já fazia isso com eles, claro, porque lá desde 2016, 2017, eu estava me aprofundando em pesquisas e estudos sobre o tema e lia muito que estudantes da Nova Zelândia, da Europa inteira, Canadá, eles já tinham ali comprovadamente o desenvolvimento do pensamento algébrico desde da educação infantil em alguns desses países. E eu disse, bom, se pode lá, também pode aqui na nossa escola pública, com os nossos estudantes, com os brasileiros, muito obviamente. E, de fato, é possível sim. Então, por exemplo, essa tarefa especificamente, né, e mais uma que vem a seguir, para vocês terem uma ideia, eu sempre fazia, uma vez por semana, nós tínhamos essas propostas, e volto a enfatizar, sempre duplas, trios, pequenos grupos, para que eles pudessem, de fato, trocar ali discussões matemáticas riquíssimas e avançarem também nessas trocas de hipóteses, de generalizações, de trocas mesmo de conhecimentos. Então, essa, por exemplo, né, tinha assim, Amanda e Mariana iniciaram o jogo, a soma dos dados. Na primeira rodada, Amanda tirou em um dos dados 4 e no outro 2. Mariana conseguiu tirar 5 e depois 1. Mariana dizia que tinha feito mais pontos na soma dos dados e Amanda concordou. Então, eu trago aí as imagens, tá? Isso foi trabalhado com o segundo ano. A pergunta era, vocês concordam com elas? Quem fez mais pontos? Expliquem. Então, olha a conclusão de uma dupla, né? Ninguém ganhou. As duas fizeram a mesma quantidade. Por quê? 4 mais 2 é igual a 5 mais 1, que é igual a 6. E esta tarefa, inclusive, se vocês voltarem, né, e revisitarem a anterior, eu trago ela no caderno dos estudantes. Então, só para a gente ver, quando a gente fala, inclusive, das propriedades, é uma forma da gente explorar aí as propriedades e, em momento algum, eu disse, olha, vamos trabalhar aí a comutatividade da adição? Não, mas nós estamos claramente vendo que isso está sendo desenvolvido e está sendo trabalhado. No próximo slide, isso é uma coisa muito importante, e eu me lembro até de uma avaliação que caiu algo bem semelhante, uma das nossas AAPs, onde tinha que escrever uma determinada quantidade com 2 números iguais e depois com 2 números diferentes. E propostas assim são fundamentais para que os estudantes também avancem nestas possibilidades de ver várias propostas. Será que só tem uma resolução correta? Será que a resposta, né, sempre é a mesma para todo mundo e tem que ser? Então, quando a gente desconstrói também isso, é bem importante, porque os estudantes passam a ver que eles podem sim levantar hipóteses, ainda que tenham equívocos, não é mesmo? Eles começam a aprender a olhar aonde eles erraram, aonde foi que eles precisam retomar. Então essa era uma sequência de 3 que dizia, né, completem os espaços com 2 números iguais para tornarem a sentença matemática verdadeira. Então, de novo aí enfatizando, né, eu trago o 18 para antes do sinal, para justamente eles sempre terem esse contato que depois do sinal de igualdade, eu não preciso ter apenas um elemento, um termo,
uma parcela, né, um total, um resultado. Eu posso ter 2 parcelas, eu posso ter 2 fatores, eu posso ter quantas coisas, e mais de 2, 3, 5. Então, é bem importante isso, tá? E depois, completem esta mesma sentença com quantidades diferentes da anterior. E depois, agora, completem a mesma sentença com quantidades diferentes das anteriores. E a pergunta, né? Há outros resultados possíveis? Quais relações vocês podem estabelecer entre as diferentes resoluções para compor a mesma quantidade? E aí, de fato, eu também não quero que eles me respondam, obviamente, no segundo ano, nem no terceiro, olha, estamos falando da propriedade, mas que eles percebam que eu tenho diversas possibilidades, justamente porque eu posso combinar quantidades diferentes para compor um mesmo valor. Então, isto é fundamental. E vale ressaltar aí que, nestes momentos também, a gente pode ir chamando atenção, né, conduzindo ali o olhar dos estudantes para eles perceberem que, olha, quando eu tenho 2 números iguais, né, para formar a soma de 2 iguais, para formar uma quantidade, e é uma quantidade que é par, o que eles vão indicar? O que essas 2 quantidades de números iguais significam? Então, já vai dando aquela ideia, não é, de dobro, metade, multiplicar aí por 2 para encontrar o resultado, dividir por 2 para encontrar, não é, as somas ali que resultam naquele total. Então, são coisas que a gente vai chamando e vai falando. Claro, gente, na primeira vez, ninguém vai sair, olha, eu já sei tudo. Mas com essa ideia da gente ir fazendo sempre, com uma certa constância, né, que eu volto a dizer, desenvolver o pensamento algébrico não se desenvolve em 2 tarefas, em 3. Vejam nós mesmos, professores, que tivemos outro tipo de formação, né, o quanto a gente precisa retomar, voltar, conversar com colegas de trabalho. Eu acho que isso é fundamental, discutir mesmo questões matemáticas ou outros tipos de questões, para que de fato ali os estudantes possam ampliar cada vez mais o seu próprio conhecimento, as suas possibilidades de aprendizagem, e nós também, enquanto professores, possamos aí, de fato, olhar para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio conhecimento, né, em relação aos estudantes. Então, se a gente foca nessa possibilidade de questionar o estudante, de fazer com que o estudante fale o que ele pensou, isso faz com que a gente legitime as falas, as estratégias, a forma como ele faz, né? E isso traz para a gente um enriquecimento super profundo, da gente, de fato, ver aí o quanto esses estudantes sabem, não é mesmo? E o quanto esses estudantes podem contribuir em relação aos outros. E aí, só para pontuar vocês, né? Quando eu faço essas propostas semanais, que é uma vez por semana, eu adoto isso na aula, né? São as nossas tarefas, propostas exploratórias, desafios. É muito importante que seja feita uma leitura, que posteriormente é a forma como eu faço, e eu tenho visto excelentes resultados. Depois os estudantes fazem ali as trocas entre os pequenos grupos, e claro, eu vou ali pontuando, olhando, passando nas mesas, verificando, já percebendo quem eu vou convidar depois para expor para os demais estudantes como pensou. E aí depois chega essa hora mesmo, quando todos terminam, de eles socializarem, deles contarem como eles fizeram. E isso é extremamente enriquecedor a todos, porque legitima que eles podem tentar, que eles podem fazer, e inclusive que eles podem, não é, cometer equívocos, porque quando eles passam a explicar e a justificar, e os outros perguntam, mas pera, você considerou isso? Você olhou para aquilo? E aí o estudante se vê, nossa, é mesmo? Ah, então foi aqui que eu errei, olha, eu não olhei para isso. Não é isso não. E ele volta. Então, é bem importante que eles façam isso, e claro, no final, a gente acaba por conectar todas essas propostas, essas estratégias, fazendo com que toda a classe, não é, tenham
a classe tem aí a oportunidade de ver diferentes estratégias, diferentes resoluções. E aí eu volto no próximo com aquilo que eu falei para vocês, né? Quando a gente fala mesmo de propriedade, tem aí aquela proposta que eu faço, e isso é uma atividade diária, é uma proposta diária. Todos os dias os estudantes têm essa tarefa de pensar, não é? Quantas crianças vieram, e sempre fazendo aquele jogo, como eu comentei, né? Então, se temos aí 10 meninos e 24 no total, quantas são as meninas? Então, se temos, então, 14 meninas e 24 no total, quantos são os meninos? E propor que eles escrevam isso, não é? Quando eles colocam lá 24, que é igual a 12 mais 12, que é igual a 20 mais 4, que é igual a 10 mais 4, porque você vai avançando e você diz, olha, agora eu quero 3 parcelas. E se eu quisesse com 4 parcelas? Será que seria possível? Né? Como eu faria? Então, quanto mais a gente vai aguçando nessa crescente, os estudantes mais, de fato, estão aí a desenvolver o pensamento algébrico. E vejam, é uma coisa que todos nós, muito provavelmente, fazemos na nossa prática, não é? A contagem. Então, de repente, usar essa contagem para esse outro olhar, né? Olhar aí nas propriedades, né? Que é tão importante para o desenvolvimento do pensamento algébrico. E aí, por fim, em relação às propriedades da adição, a gente precisa lá lembrar que é fundamental que eles percebam isso, né? Que nós temos uma quantidade que é o elemento neutro da adição e uma quantidade que é o elemento neutro da multiplicação. E vale aqui ressaltar que o zero, né, é justamente não indicar nada. A gente às vezes fala, né, é só acrescentar mais zero. Mas, gente, pensem aí o quanto é complexo pensar em algo para não representar nada. Não é à toa que esse foi o último numeral, né, no nosso sistema indo-arábico a ser inventado, a ser colocado, porque de fato é isso. É uma construção de conhecimento extremamente abstrato, não é? E aí, quando a gente volta para essa questão de mostrar, que eles visualizem, que eles vejam, olha, se eu não estou acrescentando, né, se eu coloco zero, se eu acrescento zero, se eu não estou acrescentando mais um e é zero, o que isso significa? Então, é o elemento neutro da minha adição. E será que o elemento neutro da adição serve para minha multiplicação? E aí, eles precisam dessas descobertas mesmo, de checarem, de serem questionados, de serem provocados mesmo, para que eles possam ir percebendo, não, então não é. Então, quem seria, né, o elemento neutro da multiplicação? Para que eles de fato aí concluam e a gente sempre reforce, retome essa ideia com propostas. Então, na sequência, tem aí para olharmos a questão agora das propriedades da multiplicação, com exemplos também do que a gente pode fazer em sala de aula. É claro, como eu tinha falado já no começo, 3 vezes 8 é igual a 8 vezes 3. Claro, as representações, elas são distintas, mas o resultado é exatamente o mesmo, né? Tem uma equivalência aí e exatamente o quê? A comutatividade, né? Mostrando aí para os estudantes que eu posso escrever uma mesma quantidade em fatores, né, pela multiplicação, de maneiras diferentes, distintas. Então, isto é bem importante, tanto no desenho, quanto na própria questão da tabuada. Um próximo exemplo aí que nós podemos ver, né, a questão de quando a gente pode usar lá até a decomposição a nosso favor. Então, voltando, o quanto a gente precisa aguçar aí os estudantes para que eles percebam e entendam que eles podem fazer, né, eu brinco, o que eles quiserem com os números por conta das propriedades. Então, quando você decompõe lá, olha, 3 vezes 50, claro, a gente tem aqui uma multiplicação com o significado de adicionar parcelas iguais, mas para os pequenos também não é tão simples, tão claro, né? Então, quando eu olho lá, bom, 50, quem é o 50? Eu posso decompor ele em 5 vezes 10. E aí, eu tenho agora o quê?
três fatores. Quando eu passo a ter, né, estes três, 3 vezes 5 vezes 10, eu estou fazendo exatamente o quê? O uso agora da minha propriedade associativa, que eu posso multiplicar 3 vezes 5, que é muito tranquilo para mim, e depois tudo isso por 10. Ou eu posso fazer, né, daquele mesmo jeito, olhando para a quantidade, o 3 vezes o 5 vezes 10, que é uma das formas também da gente pensar e explorar aí o uso dessas propriedades. O próximo exemplo que eu trago é uma coisa que nós temos bastante aí até em relação ao próprio EMAI, né? E aí eu volto a dizer, quando a gente faz essas multiplicações, essas propostas, em que eu tenho 2 algarismos em um dos fatores, para os estudantes, isso às vezes, né, apavora. Nossa, o que eu vou fazer? Então, se eu lembrar de novo que eu posso utilizar lá a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e decompor, então de volta nessa decomposição, eu posso ir multiplicando, não é, separadamente e também chegar ao meu resultado, porque é muito tranquilo para o estudante, por exemplo, multiplicar por 10, quando ele percebe ali que a gente tem, de fato, uma regularidade, e eles precisam, né, compreender estas regularidades, esses padrões que se estabelecem quando eu multiplico por 10, por 100, por 1000, né? O que está em jogo. Então, vejam quantas coisas, assim, nós já trabalhamos, eu tenho certeza que todos nós trabalhamos, mas o convite mesmo é para esse olhar, né? Para a gente explorar mais, para a gente ter, de fato, aí, aquele olhar super apurado para fazer o estudante compreender as diversas possibilidades que ele tem para fazer um problema ou até mesmo, né, um cálculo simples, que não necessariamente só pelo algoritmo. No próximo, eu fiz exatamente um esquema muito bom que a gente também tem lá no EMAI, eu trabalho isso já há bastante tempo, né, e é uma forma muito boa de desconstruir algumas coisas e fazer com que os alunos construam outras. Porque, por exemplo, quando a gente multiplica aí, né, 2 quantidades que têm 2 ou 3 algarismos, isso para os estudantes é algo pavoroso. Por quê? Porque como muitas vezes eles estão habituados a só fazer o algoritmo da multiplicação, o que acontece? Será que faz mesmo sentido quando a gente, né, multiplica, por exemplo, aqui a gente tem 12 vezes 15. Quando a gente coloca lá, né, a multiplicação, olha, 5 vezes 2 unidades, eu tenho 10 unidades. E muita gente ainda fala, né, uma vezes, na verdade não é uma, né, é uma dezena. Isso implica em toda a diferença na compreensão. Por quê? Porque a gente muitas vezes, né, acaba cometendo aquele equívoco de dizer, coloca o zero. E por que coloca o zero? Por que a gente coloca o zero, né, no algoritmo? Justamente porque quando você está falando de uma dezena, né, são 10. Então, quando você multiplica uma dezena por 2 unidades, você vai ter 2 dezenas. Logo, você vai ter 20. Por isso, aquele zero. Então, quando a gente passa a desconstruir, né, com os estudantes algumas coisas, a gente também dá a possibilidade deles reconstruírem, inclusive, a compreensão do que eles estão fazendo. Então, quando a gente coloca lá, seja decompondo, né, o 10 mais 2 e o 10 mais 15, ou mesmo, como eu tinha citado no começo, decompondo um só dos fatores, 10 mais 2 vezes o 15, manteve o 15, é muito importante, porque aí eles passam a olhar, e não que não precise fazer algoritmo, gente, precisa, e muitas vezes os estudantes precisam compreender quais são as melhores estratégias naquele momento. Se eu tenho números muito grandes, será que é estratégico decompor? Então, eles precisam perceber isso. Só que eles também precisam perceber por que é que a gente acrescenta, né, aquele zero que os nossos professores todos diziam, põe o zero, põe o zero. Ah, e se você tiver, então, né, 3 ordens, né, 3 algarismos ali, põe zero, na de baixo põe 2 zeros, e vai aumentando. Então, esta questão, por muito tempo, muitos de nós
pode, de repente, ter questionado ali na escola e ter dito, é assim que faz. Mas eu acho que com as nossas trocas, eu acho que nós, professores, podemos não precisar repetir, olha, é assim que faz, mas evidenciar, convidar o estudante a descobrir por que ele coloca, né, um zero, por que depois ele acrescenta 2 zeros, o que isso significa. Então, eu não estou a multiplicar eu estou a multiplicar uma dezena. Isso, gente, faz toda a diferença na compreensão, inclusive, né? Se a gente parar para pensar, não é tão simples e fácil assim dizer sempre as quantidades como se a gente tivesse aí numa referência de unidades, porque elas não estão ocupando a ordem das unidades, elas já estão ocupando a ordem das dezenas, a ordem das centenas. E isso é bacana de nós, professores, irmos pensando e repensando mesmo, né? Nós crescemos, os estudantes também crescem aí em conhecimento, com certeza. E aí, um próximo exemplo que eu trago para vocês é justamente retomando, e esse, olha, para vocês verem, é um que foi feito esse ano, como nós estamos, né, com os grupos aí, com os estudantes, eu pedi para quem, os estudantes que pudessem me mandassem fotos das agendas, né? Como eu falei para vocês, é uma atividade diária, então, por exemplo, essa proposta foi feita lá no dia 4 de fevereiro, então, reparem, né, e justamente, gente, puxando lá dos estudantes, começo das aulas, olha, a partir de agora nós vamos começar a trabalhar assim, então, vocês, né, já fizeram ali, né, no comecinho, eu fiz nos primeiros dias com eles pela soma, então, reparem aí, né, nós temos, então, a primeira sentença, né, o 24, que é igual a 2 vezes 12, que é igual a 12 vezes 2, que é igual a 24 vezes 1, uma vez o 24, e aí eles foram colocando depois, e é muito importante, mesmo quando vem as respostas, de nós já irmos conectando, como eu tinha falado para vocês, né, fazendo aquelas conexões de relações, né, o que a gente pode olhar, por exemplo, quando a gente olha aí, olha, 6 vezes 4, que é igual a 4 vezes 6. Quando a gente olha para cima, será que a gente consegue já perceber e estabelecer alguma relação? Então, chamar a atenção dos estudantes para isso, né? Então, olha só, se em cima eu tinha o 2 e o 12, embaixo, reparem, eu tenho a metade do 12 e eu tenho o dobro do 2. Então, estas relações e chamar essa atenção, é claro, gente, de um dia para o outro, eles não vão, todos começaram, eu entendi, eu sei. Não, mas esta repetição, esse fazer diário, essa proposta que pode entrar como algo, né, de rotina mesmo, porque a gente já faz, e isso só tem a crescer e a acrescentar. E já ir para aquela ideia, né, de trabalhar, bom, então e se eu dividir, né, que são a operação, que é total ali, a operação inversa, e a importância que ela tem, né, para os estudantes também, passarem a ver essa ideia de reversibilidade. Então, se eu multiplico, né, duas quantidades e eu chego em um total, isso significa que se eu pegar esse meu total e dividir por uma destas que eu multipliquei, eu vou ter a outra parcela, né, eu vou ter o outro fator. Se eu pego de novo o meu total e divido pelo outro fator, eu tenho o primeiro. Então, estas relações são importantíssimas das crianças passarem a construir mesmo desde bem pequenas. Esse daí, como eu falei, é do 4º ano. O próximo slide também traz um do 4º ano. E aí, só para vocês verem a própria acrescente, como eles vão, de fato, ali, né? Esse é do dia 4 de março, né? Porque embaixo já tem ali o do dia 5. Então, estou chamando a atenção aí para o de cima. Então, outra quantidade também, agora o 27, e olha como vai aumentando a forma deles fazerem, deles pensarem e deles já compreenderem, porque uma das coisas que eu falo, bom, fizemos aqui com 2 fatores, será que a gente consegue fazer com 3, com 4, e aí, quem consegue? E aí, de fato, eles vão sendo desafiados a pensarem, eu registro na lousa e todos registram lá nas agendas. O próximo, vocês vão ver novamente, né,
a gente tem ali o do dia 5 e, olha só, o do dia 9. Na ideia mesmo, que é para vocês verem o quanto a gente consegue perceber a crescente dos estudantes, e é super recente agora, 9 de março, um pouquinho antes de nós sairmos, né? Como é crescente a quantidade de propostas e de coisas que os estudantes, né, esse dia a dia ali vai fazendo, que eles são capazes de começar a pensar, começar a refletir sobre, a expor, né, o que eles têm. E aí, por último, nessa própria questão de explorar as propriedades, eu trago aí como exemplo esse quadro de como a gente pode também pensar, né, nesta decomposição para divisão. Então, quando eu tenho lá uma divisão exata, 124 dividido por 4, que foi o exemplo que eu dei aqui, o que eu posso fazer? Eu posso, então, dividir o 120? Eu posso, então, depois dividir o 4? E reparem, eu já tinha mostrado esta tarefa do lado, né, que é uma proposta lá do nosso EMAI também, do 3º ano, e verifiquem, ela tinha algo semelhante, era uma divisão exata, crianças, e aí eu volto a enfatizar, né, 3º ano, pequenas, isso foi lá bem no começo. Então, o que ela faz? Ela faz exatamente essa ideia, ela está fazendo uso das propriedades, ela faz esse uso da decomposição, e ela faz ainda, ela poderia ter feito, por exemplo, 40 mais 8, mas para ela o melhor foi ir dividindo, então ela fez com 20 mais 20, né, de um lado, depois 4 mais 4, e ela foi dividindo essas quantidades. Então, 20 eu tenho 2 de 10, e ela sabia que ela precisava aí desse montante de 8 quantidades para chegar no resultado. Então, ela vai dividindo até que ela chega ali, né, na divisão dos 8 e chega em 6 como resultado. Então, reparem, é o uso da propriedade e não pela nomenclatura que ela tem, mas porque ela compreendeu que ela pode decompor quantidades, que ela pode dividir desta maneira, que ela pode, né, fazer, como eu brinco, o que ela quiser com os números. E são coisas que eu tenho certeza que nós, muitas vezes, propomos, mesmo dentro da sala de aula, mas acredito que muitos não tinham ali aquela intencionalidade do fazer. E eu acho que, a partir dessa troca entre nós, professores, a gente passa a ter outros olhares e ver outras possibilidades e até, nossa, eu já fazia isso, então agora eu vou propor com uma maior frequência, eu fazia esporadicamente, agora eu vou fazer 1, 2 vezes na semana, mesmo agora que a gente está nesse trabalho remoto, tem coisas que a gente pode fazer e a gente vai explorar a seguir também, mesmo à distância, né, nesse distanciamento social, mas que os estudantes podem e devem ter aí a oportunidade de ir desenvolvendo o pensamento algébrico, e não só o algébrico, mas esse algébrico, como nós vimos lá na anterior, ele é fundamental para se compreender muitas coisas, inclusive as propriedades dos próprios números, né? As quantidades, as classes e ordens, o sistema de numeração decimal como um todo, né? Tem muito de pensamento algébrico que está inserido nele, tá? Então, eu trago para vocês uma proposta que aí é uma proposta de um estudo, né, da Mestre Oliveira de 2011, que também já foi discutido no minicurso lá no EPEI, por uma companheira e por mim, e que também faz parte aí de uma proposta dessa companheira de trabalho, de pesquisa. E qual é a centralidade, né? A Mestre colocou esse quadro aí numa brincadeira de verdadeiro ou falso e justificativas. Então, ao primeiro impacto, pode parecer uma coisa super simples, né? Mas o que tem por trás disso, né? De fato, perceber se os estudantes, eles estão compreendendo as propriedades, tá? Tanto da adição quanto da multiplicação. E não porque a gente está nomeando, mas porque eles precisam olhar, analisar, decidir se é verdadeiro ou falso e sempre justificar. Gente, justificar matematicamente é algo que eles vão de fato ali avançando com o passar dos anos, mas que é fundamental
que a gente sempre pergunte, questione, aguce, mas por quê? E por que dá? Será que dá com todos? Mas, então mostra para mim, dá outro exemplo. Tudo isso faz com que os estudantes tenham que cada vez mais repensar, né, as próprias hipóteses e de fato aí nessa chance, nessa possibilidade de ir ver os padrões, as repetições e as generalizações que eles precisam fazer. Então, era uma proposta, né, de tarefa que pode parecer simples, mas que eu trabalhei com os estudantes, tá? No terceiro ano, isso foi no ano passado, e novamente enfatizo, sempre duplas, trios, quartetos, por quê? Para que haja discussões matemáticas, eles precisam, de fato, trocar entre os pares, assim como nós, professores. E que é fundamental, claro, eu tenho super em vista, a gente tem lá no Reducino 30 alunos por sala, tem escolas que pode ser, tem aí um pouquinho menos, um pouquinho mais. Gente, eles não aprendem a trabalhar em grupos do dia para a noite, né? É uma construção. Então, de fato, quando a gente vai propondo aí, né, as duplas, que eu tenho certeza que todos nós já fazemos para a língua portuguesa, mas que a gente também pode fazer para a matemática, a gente vai dando também para eles estas possibilidades de, olha, da mesma forma que a gente fez lá, a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai trocar, vamos ler juntos, depois vocês vão trabalhar em dupla, cada um dando aí, né, a sua opinião, como começaria, qual estratégia utilizaria. Então, é um trabalho de construção mesmo, né, e estes estudantes que ficaram nesta proposta de fato, fazer ali duplas, grupos, trios, eles trabalham incrivelmente em grupos de diferentes quantidades, inclusive com propostas diferentes para cada grupo, né? Mas por quê? Porque é essa questão da construção. Mas é uma coisa muito boa de se fazer. Então, deem uma olhada aí como foi que eles responderam, né? O que a minha turma acabou respondendo. Eu trouxe, claro, só alguns aqui, para vocês darem uma olhadinha. Então, a gente tinha lá naquele primeiro, né? 24 mais 37 é igual a 37 mais 24. No segundo, eu vou ler todos, que aí depois eu só vou falando de cada um e fazendo a referência. 46 mais 27 menos 27 é igual a 27. O próximo, um balãozinho vezes 1 é igual a um balãozinho. Depois, um quadrilátero mais 0 é igual ao próprio quadrilátero, né? Que não está bem um quadradinho, então são detalhes que a gente também precisa, de fato, aí, sempre pontuando para os estudantes. Então, tem lá, né, a primeira questão. O que as meninas aí respondem? Eu já vou frisar que eu não fiz correções, eu só escrevi na lateral aí, à direita, exatamente o que os estudantes colocaram ali, a lápis mesmo, para a gente olhar e manter o que eles produziram. Então, eles colocaram na primeira, né, que era verdadeiro, justamente, né, verdadeiro, só inverteu a ordem da conta. Então, reparem, eles não estão dizendo, não é que é a comutatividade ou é a comutativa da adição, mas eles têm o conceito, eles têm a ideia, eles já sabem que é verdadeiro. A segunda, falso, porque a conta está errada. É 46 mais 27 menos 27 igual a 46. Então, é uma outra forma também de justificar aí, né? E eles olharam que, bom, se eu tenho o 27 e depois eu subtraio o 27, eu só posso ter 46 no final. Então, aquela ideia do elemento neutro, de olhar para o todo, né? O próximo, olha que fofo, coloca assim, verdadeiro, porque uma vez porque uma vez é igual ao número do resultado. Exemplo, 9 vezes 1 é igual a 9. Então, é até difícil, né? Mas a ideia era justamente essa, né? Porque uma vez qualquer número vai dar o próprio número. Então, reparem, de novo, ressaltando, especificamente aqui, não se utilizou o elemento neutro,
na escrita, mas ele está aí presente. E o próximo, verdadeiro, porque a conta vai dar, né, ela mesma. Exemplo, 10 mais 0 é igual a 10. Então, reparem aí que estas crianças, né, mostram aí indícios fortíssimos de que elas têm aí um domínio das propriedades. Olha o próximo. Eu trouxe 3 exemplos para vocês, né? Esse próximo, eu vou chamar até a atenção, né, que é bem curioso isso, e são olhares mesmo que nós precisamos, enquanto professores também aguçar, né, elas colocam lá, que é verdadeiro, né, os 2 números, verdadeiro, os 2 números, não importa a posição, vai ficar igual. Só que ao mesmo tempo, muito curiosamente, quando a gente olha lá, né, que elas foram de fato verificar, então elas ainda, né, esse trio aí de estudantes, estas crianças que tem menino aí no meio, estes estudantes, eles ainda precisam dessa base de vamos verificar, né? Eu já sei que não importa a posição, que vai ficar igual, mas o trio, né? E aí eu chamo a atenção ali em vermelho, esse trio resolveu verificar se era isso mesmo. Então eles olham para um lado e calculam, olham para o outro e calculam e falam, isso mesmo, é igual. Então eles ainda precisam desse apoio, né? Diferente das meninas que bateram o olho e disseram, só inverteu, é o mesmo. E aí depois eles colocam na seguinte, né? Falso. Não pode dar 27, pois depois que eu somar e depois tirar o número, vai ser outro. Então, novamente, traz para nós, professores, esse olhar de que eles têm uma ideia, mas eles ainda precisam, olha, porque quando ele fala lá, né, muito provavelmente não dá, porque depois de somar e tirar o 27, vai ser outra quantidade, ele muito provavelmente fez o teste. Então, ele ainda não teve, né, aquele avanço de olhar e falar, não, isso daqui vai dar 0 e não pode ser 27 por isso. Então, para a gente ver, e aí são esses olhares que eu acho que nós, enquanto professores também, passamos a ter em relação às propostas, né, e às devolutivas dos estudantes. O próximo coloca, né, verdadeiro, porque tudo que for vezes 1 vai dar o mesmo. E no de baixo, olha só, ela coloca, né, esse grupo coloca que é falso, porque tudo que tem 0 vai dar 0. E aí eu coloquei até ali uma estrelinha, né, para chamar a atenção. Por quê? Porque foi uma discussão que nós fizemos depois com o grupo todo, e eles liam as propostas, né, e aí é muito curioso porque os outros dizem, não, mas espera aí. E claro, nós enquanto professores também vamos ali questionando, nossa, então tudo que tem 0 vai dar 0? E aí aqueles estudantes assim que já estão mais rapidinhos já falam, então quer dizer que porque o 200 tem 0 vai dar 0? E aí o bacana é isso, né? Os estudantes passam a justificar, não, mas não foi bem isso que a gente quis dizer. E aí sempre tem alguém, porque eles passam a fazer muito isso, então você tinha que ter dito diferente, né? Porque do jeito que está escrito, a ideia é que tudo que tem 0 vai dar 0. E aí muito, muito engraçado, e eu me lembro muito dessa cena, porque um desses estudantes, um menino, ele ficou inconformado e ele dizia para as crianças, não, gente, mas vocês não estão entendendo, eu quis dizer que tudo que eu somo 0. E aí uma outra aluna ficava para ele, mas aonde está escrito isso na sua resposta? Então, né, não tem aqui. Só para a gente ver que quando de fato a gente proporciona também estas trocas e esse nosso olhar ali super atento, o quanto os estudantes passam a crescer também com isso. E por último, eu trago aí mais um exemplo de um outro trio que, bem curiosamente, né, o primeiro é exatamente igual e ele coloca, né, verdadeiro, né, sim, porque 24 mais 37 é exatamente igual a 27, a 37 mais 24. Então, ele, até os termos, né, de alguns, como é curioso essa questão da fala, e vocês vão ver mais abaixo também que aparece aí especificamente, por quê? Porque a gente vai repetindo. Nem todos repetem, mas o conceito vai ficando. E aí,
eles formulam, esse foi bem bacana, né, esse trio, que aí eles colocam no próximo. É falso. Por quê? Porque se fazer, né, se fizer 27 menos 27 é igual a zero. Então, dá zero. E 46 fica sozinho. Então, a resposta não é 27, é 46. Então, para a gente ver também, né, essas diferenças de níveis de justificação, né, de justificativa da resposta. E quanto mais a gente incentiva, melhor, e os estudantes vão crescendo aí, vão fazendo para devolutiva para nós professores e até para os grupos de estudantes também. O próximo, né, ela coloca que sim, né, esse grupo, sim, porque alguma coisa vezes é igual à própria coisa. Então, notem, inclusive, que curioso, né, ninguém discutiu se a gente estava multiplicando, por exemplo, uma figura ou um número. Então, para a gente ver que, de fato, ali tá bem, tem indícios fortíssimos que está bem consolidado, né, toda essa questão, esse trabalho com as propriedades. E, por último, muito fofo, esse trio coloca assim, né, que é verdadeiro, e vai dar, né, o quadrilátero. Por quê? Quadrilátero mais zero dá quadrilátero, porque o zero é um elemento neutro. Então, a gente vê, inclusive, expresso aí, né, essa questão do elemento neutro na resposta desse trio. Eu quero fazer algumas considerações do que você falou até agora, sobre a alfabetização matemática, né, a compreensão dos significados, trazer à tona que não é necessário a organização de uma nomenclatura, escrever na lousa, faça a solução, a resolução de uma propriedade comutativa. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma alfabetização matemática onde os alunos entendem o significado daquilo que ele vai realizar e de forma consciente e de compreensão. Então, quando a gente fala de letramento matemático, o professor precisa saber o que ele tem, o que ele está realizando, qual é o planejamento, qual é a intenção dele, mas ele não precisa escrever na lousa ou nas atividades que o menino está resolvendo uma propriedade comutativa, elemento neutro. Gostei muito dessa parte, acho que a gente tem que ressaltar. E também trazer de um ponto muito importante que eu anotei aqui, que é a questão da socialização das informações, né? Mesmo agora, remotamente, nós conseguimos fazer isso, porque quando o aluno vê diferentes resoluções de problema, ele percebe que a gente não resolve de um jeito só. Isso tanto na AP a gente observa muito quando os alunos realizam uma prova, mas observar essa socialização das atividades, de que cada um pode resolver de um jeito, ele me dá a amplitude de pensar na próxima vez que eu for fazer uma atividade. Eu falo, peraí, fulano resolveu daquele jeito, então agora eu vou seguir o caminho dele. Então essa socialização de resoluções de problemas é muito importante, porque o aluno observa como é que o outro está pensando. E esse pensar é muito legal quando a gente observa que nem todo mundo tem o mesmo jeito de resolver um problema. Então, é bem bacana, né? Isso que você coloca, eu acho que é o fundamental de fato, dar voz e vez para os estudantes explicarem, falarem como pensaram, inclusive para quando eles cometem equívocos, né? Porque quando eles falam, eles mesmos passam nossa, não, não, gente, não, esquece, né? Quantas vezes na lousa eles vão para, posso mostrar como eu fiz? Pode, vai lá. E aí, você deixa aí, porque você já sabe, você já viu antecipadamente, muitas vezes eu nem digo que pode ir lá. E aí, como eles precisam justificar e explicar, quando eles passam, não, peraí, gente, não, não é isso não, tá errado, peraí. Não, olha, aqui eu confundi. Muitas vezes eu gravava e nós depois nos ouvíamos, né? Então vamos olhar aqui bem atentamente o que foi que o Gustavo colocou aqui, se é isso mesmo, se todo mundo concorda, se de repente
pode ser de uma forma, pode ser de outra, e isso é muito, muito, muito importante, né? Eles se ouvirem como, de fato, ali quem pode dizer e pode errar, desde que eu passe a olhar como é que eu retomo isso, como eu refaço isso e penso isso para uma próxima possibilidade. É bem bacana, é um trabalho muito potente, de verdade é super potente. Nessa consideração aqui, Lilian, a gente traz de forma viva o que é uma aprendizagem por aproximação sucessiva, que Vygotsky fala tanto, Piaget fala tanto, quando eu olho o objeto de ensino e volto para esse objeto com outro olhar, né? Então, esse é um movimento que a gente observa bem essa teoria. E uma outra questão que a gente observa aqui é o aluno corrigindo ele mesmo, ou os próprios colegas corrigindo a eles mesmos. Então, isso é muito importante, e isso a gente chama de protagonismo. Protagonismo não é só o menino ir lá no Grêmio fazer outras coisas, né? Reivindicar, mas ele se autocorrigir, corrigir o outro e ter a liberdade de atuar dentro de um processo de aprendizagem. Exatamente. Mas essa liberdade, até essa liberdade que eles têm, isso daí com os anos, com os dias, as aulas, as sequências de atividades no dia a dia, enquanto o professor ele dá essa abertura para que ele não tenha medo de arriscar. Quando o meu aluno ele sente medo, o que acontece? Ele não vai mostrar o que ele está pensando. E eu, enquanto professor, eu não sei a partir de que ponto é a dúvida dele para eu conseguir fazer com que ele retome o raciocínio dele e dê continuidade e tenha aquela sacada. Ah, então é aqui, a partir daqui que eu não estou entendendo. Então, se ele coloca o que ele sabe, o professor enxerga qual está sendo o pensamento dele, ele olha o que os colegas estão fazendo e ele consegue perceber onde... então é aqui, então é isso que eu não entendi. Agora eu entendi. Mas para isso o professor ele dá essa possibilidade, essa abertura, como você mesmo disse, e a Cláudia também reforçou isso. Né? Eu sou meu aluno, ele só vai fazer essas colocações, só vai colocar em jogo o que ele sabe e vai expor o que ele sabe, né? E vai arriscar se for dada essa possibilidade, for tratado de uma maneira natural, esse cotidiano, os erros, os acertos, os erros, que é natural, né? Sim. E que é importante, né, Natália, que aconteça, essa sua fala, Isso. e a da Cláudia, é essencial para nós, enquanto professores, né, repensarmos, e claro, ninguém gosta de errar, mas eu acho que a gente precisa ver que estes equívocos ajudam muitos estudantes a, de fato, pensar. Então, quando você fala, né, esses questionamentos, então quando você vai ali naqueles pequenos grupos e já vai fazendo questionamentos, nossa, mas você partiu daqui, por que você escolheu daqui? Então, você vai ali questionando, provocando o seu estudante, né, nesse momento anterior, e ele vai refazendo, ou retomando, ou ampliando o pensamento que ele tinha a partir daí. E ainda assim, né, muitos deles, e claro, sem aquela interferência de, não, olha, querido, tá errado, apaga e faz. Não, você vai discutindo ali, mas por que você colocou então essa quantidade? E é nesse momento, quando nós passamos a fazer questionamentos pontuais, específicos, que o estudante tem que parar. Veja, nós mesmos, professores, né, quando nos perguntam, tá, mas por que você escolheu dar esta tarefa? Por que você deu essa proposta? Você tem que parar, refletir, para de fato argumentar ali. E se te perguntarem, mas se ao invés dessa, você tivesse dado esta outra, será que você teria o mesmo resultado? E aí você novamente, e nós somos adultos, não é? Novamente você tem que parar, refletir, reorganizar as suas ideias e propor. E se continua, né, toda essa importância desse questionamento, de questionar o outro, para que ele tenha que justificar, mais nós crescemos, porque aí nós vamos sabendo passo a passo, né, nós enquanto professores e os próprios estudantes, como é que a gente constrói, como que a gente pode fazer, como que a gente pode estabelecer
estas inúmeras relações, né? Isso eu acho que é fundamental. Lembrar o quanto isso, se para a gente isso é importante, para os estudantes igualmente importante, né? Então, seguindo aí, nós temos agora nos próximos slides, né, as habilidades que constam aí no EMAI, né, e no próprio currículo que nós temos agora, e que é muito importante, como já foi dito até na anterior, nós olharmos ali para aqueles verbos da habilidade, o que a gente quer desenvolver especificamente. Então, hoje nós vamos tratar do primeiro e do segundo ano, porque quem já leu, com certeza já percebeu, e quem não leu vai perceber aqui conosco, que são bem semelhantes as propostas, né? E a habilidade em si, neste campo da álgebra, para desenvolver o pensamento algébrico, ela traz justamente aquela questão, né? A primeira, olha lá, organizar e ordenar objetos do cotidiano ou representações por figuras, por meio de atributos, tais como cor, forma, medida. E a segunda habilidade, descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão ou regularidade, os elementos ausentes em uma sequência recursiva de números naturais, objetos ou figuras. E aí, o que essas habilidades, esses objetivos estão aí de fato querendo, né? Quais são os objetos de conhecimento, o que está por trás disso? Então, é trabalhar lá com os padrões, né, figurais, que são padrões de figuras, padrões numéricos também, investigar, né, essa questão de ser um aluno investigador, né, e é isso mesmo que a gente faz para desenvolver o próprio pensamento algébrico. Você tem que observar atentamente, né, você tem que notar quais são as mudanças, e não é uma coisa tão simples, não é, para os estudantes, às vezes não é para nós observar de um para o outro, né, e para o próximo, será que esse padrão se repete? Será que essa regularidade está presente em todos? Então a gente generaliza? Não generaliza? Como que a gente faz? E aí tem também essa questão da sequência recursiva. Então a gente vai trabalhar especificamente aí, né, daqui a pouquinho, o que significa ser uma sequência recursiva? Será que só tem sequências recursivas? Então, na ideia de observar a regra aí que foi usada, não é? Fazer aí essa questão da seriação numérica, se tem mais um, mais dois, se está aumentando, né? Eu sempre falo para os estudantes que a gente precisa especificar. Tá, é um o quê? Você está aumentando de um em um? Você está diminuindo de um em um? Né? Então, sempre ir aguçando para essas discussões e para ampliação mesmo do próprio vocabulário matemático, que, como vocês viram, de tanto a gente falar, todos vão fazer, todos vão escrever, todos vão falar, né? Não, mas a gente vai ali repetindo que muitos deles vão acabar ficando aí com a forma com que a gente fala mesmo. E lá no segundo ano, vocês vão ver que é bem semelhante também a habilidade. Então ela está, né, com o foco aí para construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. Depois, descrever um padrão ou regularidade de sequências repetitivas e de sequências recursivas por meio de palavras, símbolos ou desenhos. E, por último, para esta etapa do ensino, descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras. E aí, se vocês olharem aí no campo, né, do objeto de conhecimento, vai estar voltado a coisas muito semelhantes, que é essa questão da construção, né, de sequências repetitivas e sequências recursivas, a identificação de regularidades, né, nessas sequências, então aí determinando quem falta, quem é o próximo elemento da minha sequência, tá? E isso se repete para as duas habilidades. Então, vocês devem ter notado aí que é bem semelhante, com pouca variação. No próximo slide, eu convido aí vocês
para antes de falar, né, padrões repetitivos, padrões recursivos, né, será que a gente precisa sempre cobrar a nomenclatura? Então, de novo, eu digo, a gente pode sim dizer, e numa dada etapa do ensino, a gente pode colocar, olha, formule aí uma sequência repetitiva, faça uma sequência recursiva, a gente pode sim, mas desde que a gente tenha sempre em mente que nós falamos muitas vezes aquilo para os estudantes, de que eles compreenderam o que é, e volto a enfatizar, eles precisam compreender, né? Classificar, deixa aí nesses primeiros anos para nós professores. Então, uma coisa bem bacana e curiosa, e que os estudantes se envolvem e se encantam, é olhar, por exemplo, que nós temos padrões e regularidades na natureza, e em muitas coisas. Então, né, esta observação, esse olhar aguçado, e aí eu volto a dizer, é justamente isso que o pensamento algébrico quer, né? Que se desenvolva este olhar, né, para buscar aí padrões, regularidades, generalizações, e mesmo nós tendo aí estes padrões e regularidades, reparem, ele não é o mesmo para todas as imagens. Então, né, será que convidar os estudantes a observar, será que eles percebem aí que tem todo um padrão, uma regularidade por trás de cada uma dessas flores, por exemplo, né? Eu trouxe aqui flores, mas a gente também tem em outras partes da natureza esses padrões e regularidades. Então, para ir despertando aí esse nosso olhar investigativo, e que, com certeza, se nós desenvolvermos o nosso, nós teremos muito melhores condições de proporcionar que os estudantes também possam desenvolver o deles. Então, na primeira parte aí, a gente vai falar um pouquinho do que seria uma sequência, né? Porque falou tanto lá, sequência repetitiva, sequência recursiva, uma sequência repetitiva. A sequência repetitiva, ela vai seguir uma ordem determinada, ela vai se repetir. Então, reparem, a gente pode fazer por figura, né? Então, olha, tem ali um círculo azul, 2 círculos amarelos, um círculo azul, 2 amarelos, um azul, quem serão? 2 amarelos. Já tem um, o próximo seria um amarelo, e mais um azul, mais 2 amarelos, e assim sucessivamente. Porque se repete, eu preciso só olhar e observar. No de baixo, as setas, a mesma coisa. Olhar, observar, né? Levar os estudantes a de fato terem a vontade ali de descrever o que está acontecendo aí, o que a gente tem. Então, repara, ali em cima a gente tem uma questão de cor, né? Todos são círculos, mas vai mudando ali a característica, né? O critério ali de organização. Então, os estudantes precisam ser convidados aí a explicar o que você está vendo, o que tem aí, né? Como eu posso descrever isso? O que isso significa? Quem seria o próximo, né, nessa sequência? Mesmo quando a gente chega em números, né? Então tem lá, ó, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Reparem, todas essas 3 sequências, né, repetitivas, elas vão seguindo aí essa brincadeira de sempre ter um elemento, 2 diferentes, o mesmo elemento, os 2 diferentes, o mesmo, né, nessa repetição, só que de formas distintas. Então eu posso usar tanto figuras, quanto setas, quanto figuras geométricas, né, formas geométricas, quantidades, né, numerais mesmo. No próximo, por exemplo, eu trago para vocês algo que eu até apresentei numa aula, e que é algo que é bem bacana, assim, de pensarmos para este momento, que não é porque, de repente, né, estamos remotamente trabalhando, a gente não possa desenvolver coisas assim, pedir para os estudantes, por exemplo, criarem, né, sequências, claro, primeiro ter aquele olhar de discutir, olha, será que vocês observam, né, o que está acontecendo aqui, o que eu vejo, o que tem, descrever, é muito importante descrever, observar, descrever. Então, convide aí os estudantes de primeiro e segundo ano a serem investigadores. Eu recentemente fiz uma aula na TV para um segundo ano, né, que eu os coloquei, os convidei para serem detetives em ação. Gente, foi um sucesso e eles queriam muito. Então,
fica aí, né, o convite, faça o convite para eles serem os grandes detetives, né, dos padrões e das regularidades. Então, observando aí, olha, e vejam, são materiais super simples, são folhas, e poderiam ser quaisquer outras coisas, objetos, o próprio material que eles têm, não é mesmo? Então, fica bem claro que a gente pode, de repente, propor situações assim, mesmo agora em tempos, né, de distanciamento social e desse novo fazer nosso, não é, de ensino. Então, dá para eles fazerem, mandarem fotos, mandarem vídeos curtinhos, até discutir se aquilo que foi feito, de fato, a regra era aquela, se eles mantiveram, se não. Então, é bem importante e, de novo, pode surgir aqui os equívocos e é até importante que eles apareçam mesmo para que a gente tenha oportunidades de discutir. E caso eles não apareçam, que nós, enquanto professores, também, né, coloquemos aí, e se eu colocasse determinado elemento aqui, seria correto? Tá certo? Isso obriga, né, novamente aí o estudante a ter aquele papel de detetive, né, de investigar e olhar o todo. E vocês viram aí, num formato diferente. Então, para a gente ver que a gente pode fazer, pode criar aí, pode, de fato, despertar nos nossos estudantes esta perspectiva de fazer mesmo remotamente com o que a gente tem. No próximo, tem também outra ideia de sequência, e aí, assim, novamente, numa repetição, e aí, neste formato aí, horizontal, que às vezes é o mais comum, mas não precisa ser só ele, aonde eu preciso achar quem é o próximo, depois eu preciso encontrar quem falta. Então, isso também faz com que eu precise olhar a minha sequência como um todo e continuar, para que eu perceba, olha, então tem aí uma ordem determinada, eu só vou repetir os elementos de acordo com o critério que foi usado antes. No próximo, tem aí novamente flores, e eu utilizei até estas imagens mesmo em uma das minhas aulas, que depois quem quiser acessar vai estar até no final para dar uma olhada. Reparem, nós tínhamos até o momento, né, muito claro qual seria a próxima repetição. Então a gente tem ali, né, uma pétala cor-de-rosa, uma pétala laranja, uma pétala vermelha, folha verde. Então, de novo, cor-de-rosa, laranja, vermelho, verde. Cor-de-rosa, né, laranja, vermelho, verde. Só que na de baixo, olha que bacana, né? Nós tínhamos aí, olha, uma flor rosa, folha verde, flor laranja, folha verde, flor vermelha, folha verde. E eu poderia, por exemplo, começar aqui com outras cores, não é? Ou eu poderia manter essa repetição. Então, já fica aí esse olhar que, de repente, eu posso ter outras possibilidades para um mesmo elemento, mesmo que eu tenha aí, né, vários na repetição. E nós vamos falar até um pouquinho, bem sucintamente, mas assim, com um grande foco de como a gente pode pensar em propor tarefas desse tipo para não dar margem, né, não deixar coisas assim em aberto. E temos aí esta numérica mesmo, super comum, né, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, quem são os próximos? Novamente tem no seguinte alguns exemplos de figuras, de letras, porque a gente também pode utilizar letras para fazer padrões. Então, nada nos impede, assim, eu acho que a gente tem que ter um volume grande de olhares para escolhermos como é que a gente pode desenvolver, fazer, quais exemplos a gente tem no nosso material, tem também, então como que a gente trabalha com isso. E no seguinte, vem aí para a gente olhar para os tipos de padrões agora em sequências recursivas. Então, o que é essa sequência recursiva? Justamente é aquela sequência que vai possuir uma regra de formação, em que cada elemento vai depender do anterior ou de dois anteriores. Então, eu preciso observar muito atentamente e, novamente, aqui, a questão de justificar, de dizer o que é, por que é, que regra é essa, é importantíssimo, né? Então, quando a gente tem lá na sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que a gente está fazendo, né? É uma sequência que está aumentando de 1 em 1. Quando a gente tem lá, né,
quadradinho amarelo, depois 2, depois 3, depois 4. Também está aumentando um quadrado em relação ao anterior. Um outro tipo que a gente pode propor de padrões, que também é de sequência, né, recursiva, que é super comum, né? E vale lembrar que eu não preciso sempre partir do 0, do 1, né? E eu nem devo fazer isso sempre para que os estudantes possam ter aí essas possibilidades de ver que eu não preciso começar do 0, posso começar de qualquer quantidade, e eu preciso observar o que está acontecendo de um para o outro para eu colocar os próximos elementos. Tanto se for algo de 2 em 2, de 10 em 10, que é bem comum de termos. E, frisando, nem sempre precisamos começar do 0, hein? No próximo, por exemplo, nós temos aí 2 tipos, né, de padrões que é bem bacana e que eles precisam observar muitas coisas, não basta só olhar um elemento, eles precisam olhar as 2 variáveis. Então, o que está acontecendo na parte de cima do dominó, o que está acontecendo na parte de baixo do dominó. No primeiro exemplo, ele tinha que colocar, né, um elemento faltante e o último, e no segundo exemplo, os 2 elementos que faltam. Então, estabelecendo aí as formas da gente olhar, da gente propor também para os estudantes. O próximo é aquele que eu falei para vocês, para a gente prestar bastante atenção quando a gente propõe uma sequência. Por exemplo, se eu olho aqui, né, um coração, lua, nuvem. Qual pode ser o próximo elemento? Será que pode ser coração, lua, nuvem? Pode. Mas será que pode ser 2 corações, 2 luas, 2 nuvens? Pode também. Então, para a gente ter esse olhar que se nós queremos uma sequência repetitiva, a gente precisa dar mais alguns elementos para que ele observe o todo. Então, se para tornar essa primeira ideia aí, né, como sequência repetitiva, então eu teria que colocar o quê? Olha, tem lá coração, lua, nuvem. Então eu tenho que colocar de novo coração, lua, e aí eu deixo o próximo, porque aí ele vai ver que, olha, é a nuvem, né? Ou eu conto alguns e coloco um elemento lá na frente, porque aí fica muito claro a análise que ele precisa fazer. E essa mesma sequência, ela pode ser recursiva, como eu citei, se eu, a partir daí, formular uma regra, não é? Que no próximo eu vou acrescentando 2 ao primeiro elemento, depois acrescento mais 1, ou mais 2, mais 3, mais 5, pode ser o que eu quiser. Então, é uma coisa que nós, enquanto professores, precisamos estar bem atentos. Assim como, por exemplo, nessa próxima sequência, 1, 3, 5. Muitos de nós já colocaria automaticamente 7. Ah, estou olhando ali números ímpares, a sequência básica de números ímpares. Será? Eu não poderia colocar 1, 3, 5 de novo? Então, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, e assim sucessivamente. Para ficar claro que quando a gente propõe, né, se eu quero uma sequência recursiva, eu preciso de pelo menos mais um elemento aí para que isso se configure, ou, de repente, né, a reticências ali para ver que, olha, é uma crescente e que é sem fim, tá indo. Então, é bem importante pensarmos e termos um olhar sobre isso, né? Se queremos fazer uma sequência repetitiva, quais elementos a gente precisa colocar aí para que o aluno não tenha dúvida e para que não venham 2 ou 3, né, estratégias ali que não sejam a que eu quero. E a mesma coisa no de baixo, que eu tenho quase certeza que todos vocês pensaram numa sequência recursiva, né? 1, 3, 5, 7, 9, e poderia ser uma sequência repetitiva. Então, só para a gente ter aí este cuidado. E aí, nas próximas, tá bem rapidinho, só um exemplo para vocês verem, não tem nada escrito, mas de como eu também trabalhei, eu também trabalho na prefeitura, então eu peguei um tempo, o primeiro ano na prefeitura, uma licença de uma professora, e eu também trabalhava lá essa questão das sequências. Então, para as crianças, né, fala lá que as crianças precisam observar, ler, né, nos objetivos lá do primeiro ano, organizar, ordenar. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né? Pedindo, olha, pode pôr na próxima, pedindo para eles olharem, perceberem
e eles criarem as sequências para depois dizer para os estudantes, né? Um grupo tinha, o desafio que eu dei é que um grupo tinha que montar sequências para o outro grupo e o outro grupo tinha que dizer qual era a regra e o grupo que fez, né, concordava ou não e explicava ali o que tinha feito. Então, deem uma olhada, né? O próximo também está nessa ideia que eles foram formulando, e é o quê? São aqueles brinquedinhos mesmo de massinha, coisas que de repente a gente tem e a gente pode utilizar. Como eu tinha dito no último slide, tem aí da minha fala, né? Tem aí a sugestão de repente eu usei alguns materiais, que foi uma aula do 3º ano, lá pelo Centro de Mídias de Pensamento Algébrico, né? Focando aí nos padrões e repetições. Quem quiser de repente assistir, fica aí para vocês o convite. Eu agradeço. Nessa formação a gente retomou alguns conceitos, né, de pensamento algébrico da formação anterior, e a Lilian foi discutindo e apresentando formas de como a gente pode realizar em sala de aula ou remotamente. Eu acho que isso é bem possível. A gente tem aqui algumas sugestões que vocês podem explorar, tanto aqueles professores que estão assistindo nas formações do EMAI, quanto aqueles professores que foram convidados a participar dessa formação. A gente acha que contribui bastante para esse tipo de unidade temática, que é nova, mas que muita coisa, alguns colocaram nas avaliações, que já faziam, mas não sabiam o que estavam fazendo, né? E agora a gente tem a intenção e sabe do que é. Esse vídeo fica gravado, você pode revisitar por várias vezes e pegar outros modelos. E nós convidamos vocês que fizerem alguma ação de pensamento algébrico nesse momento de distanciamento para compartilhar conosco. Vai ser muito interessante ver vocês trabalhando com esse tipo de conhecimento agora nas aulas remotas. Aline? Como a Cláudia falou, quem tiver alguma ação que já tenha feito referente ao pensamento algébrico, muitos colocaram também na avaliação, Cláudia, que trabalhavam, só que eles não tinham a mínima ideia que isso era um pensamento algébrico, né? Na questão do material. Então está sendo bem interessante a gente olhar esse material que a gente tem disponível em sala de aula de uma maneira diferente e ver que aquilo está implícito em alguns conceitos que às vezes a gente trabalhava e nem tinha noção de que a gente fazia aquilo, né? Então tá bem casando com o nosso material. Então, como a Cláudia falou, quem tiver trabalho voltado ao pensamento algébrico, quiser compartilhar com a gente também, pode enviar o link ou a atividade através do nosso e-mail. Muitos têm o nosso contato também através do WhatsApp, podem ficar à vontade. E queria agradecer a Lilian por mais uma formação, né, para nós aqui da rede, uma contribuição cada dia maior com o nosso conhecimento, né? Muito obrigada. É um prazer. Obrigada, Lilian, por mais uma contribuição, por trazer mais um pouquinho da sua experiência e do trabalho que você realiza com os seus alunos, tá? E por acrescentar para a gente mais um pouquinho. Obrigada. Lilian, tem alguma consideração? Não, eu só quero agradecer mesmo e fiquei até curiosa, gostei dessa proposta, eu acho que é bem bacana, né, isso que eu tenho certeza, né, como eu disse lá desde a primeira fala, que não era um acréscimo, né, foi exatamente essa, uma das minhas falas, não é um acréscimo de conhecimento, de conteúdo em si, mas é um ganho de conhecimento, nós todos passarmos aí a trabalhar e desenvolver o pensamento algébrico. Vou ficar bem contente com os professores contribuindo também, né, para nós colocarmos até aqui e vermos mesmo o que nós, enquanto professores da mesma categoria, podemos trocar, acrescentar uns aos outros. E para mim é um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho com vocês. Obrigado a todos pela participação e nós encerramos essa formação.